Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um sábado quando eu recebi visita da minha sogra ali em casa. Até estranhei porque ela sabia que no sábado a Kelly trabalhava até tarde. Só chegava em casa lá pelas 7h30. E quando falei que ela tinha perdido a viagem, que a Kelly não estava em casa, ela me olhando assim de um jeito bem esquisito, falou: "Eu sei, Gil. É com você mesmo que eu quero conversar." "Ah, é? Bom, então senta aí. Aconteceu alguma coisa, dona Rita?" "Não sei, Gil. Isso é você que vai me dizer. Eu andei conversando essa semana com a Kelly e confesso que eu fiquei muito preocupada, viu?" "Preocupada? Ué, por quê?" "Estou preocupado com o casamento de vocês. Vocês por acaso andam se desentendendo?" "Se desentendendo? Não. Olha, dona Rita, até onde eu sei, tá tudo bem entre a gente, mas vem cá. Foi ela que andou falando alguma coisa pra senhora?" Olha, eu fiquei só escutando essa mulher falar, porque, pelo jeito, apesar da minha sogra não ter sido assim muito clara, a impressão que me deu foi de que a minha mulher tinha ido reclamar alguma coisa com ela. Eu sempre me dei muito bem com a dona Rita. Sabia que ela gostava de mim, inclusive até porque eu sempre fui apaixonado pela Kelly, né? Fazia de tudo para vê-la feliz. De modo que ela devia estar preocupada por conta de alguma coisa que a minha mulher tinha contado para ela, ou tinha reclamado em relação ao nosso casamento. Olha, eu até senti que ela ficou assim desconfiada. Quem sabe até meio arrependida de ter ido conversar comigo. Mas já que ela tinha começado, eu quis saber da história completa. E foi então que, pro meu espanto, ela falou aquilo. "Olha, Gil, eu vim conversar com você porque, sei lá, ela me falou umas coisas. Deu a impressão de que você não está muito feliz no casamento. Que vocês até de repente acabam se separando." "Separando? Não, peraí, dona Rita, que história é essa?" "Foi o que eu senti." "Mas claro que não, dona Rita. Não sei de onde que a Kelly tirou essa história. É como eu já disse para a senhora, para mim, tá tudo bem entre nós." "Pois é. Ela até falou que já andou conversando com uma amiga. Que se vocês realmente se separarem, as duas vão alugar alguma coisa e morar juntas. Olha, Gil, não se separe da minha filha, tá? Casamento é coisa sagrada, é pra vida toda." Olha, eu fiquei de queixo caído com aquela lenga-lenga. Imagine, minha mulher tinha ido se queixar para sua mãe, dizendo que eu estava querendo me separar. Só que eu não estava sabendo de nada. Repito, na minha cabeça, estava tudo bem. Aliás, eu nem lembrava da última vez que a gente tinha discutido, sabe? Muito esquisito. Mas achei aquilo tão estranho, fiquei sem entender nada. Naquele sábado, minha mulher acabou chegando um pouco mais tarde. Eram quase 8h da noite quando ela pintou na área. Minha sogra já tinha ido embora. Pois aquele chegou, me deu um beijo, disse que ia tomar um banho e depois ia preparar alguma coisa pra gente comer. Sabe, tudo normal, como sempre acontecia. Não falei nada. Fiquei ali só matutando. Foi durante o jantar que aí, sem conseguir me segurar, eu entrei no assunto. Tua mãe veio hoje aqui conversar comigo. E ela me falou uma coisa tão esquisita, que vocês conversaram, que você andou falando umas coisas pra ela, do nosso casamento. Eu notei que o semblante dela mudou naquela hora. A mãe? Ué, que foi que ela falou? Que foi que ela falou? Você por acaso andou conversando com ela, dizendo que a gente não tá bem,
que a gente anda brigando, que eu, inclusive, tô pensando em me separar? Quem, eu? Capaz? Mas de onde que a mãe tirou isso? E é pra mim que você pergunta? Sei lá. Olha, tudo aquilo que a minha sogra tinha falado, eu joguei no ar. Para que ela me explicasse o que estava rolando. E, inclusive, aquela história de que ela já estava até vendo lá com uma amiga das duas morarem juntas, caso a gente realmente se separasse. Mas ela negou. Diz que nunca tinha conversado nada sobre isso com a dona Rita. Chegou a chamar a mãe de louca. Olha, para ser sincero, não sei quem estava sendo mais louco naquela história, porque, convenhamos, a dona Rita não ia inventar uma lenga-lenga daquelas, né? E eu vi que a expressão da Kelly se alterou quando eu entrei naquele assunto. Não sei. A sensação que eu tive é de que ela estava me escondendo alguma coisa. Aliás, até perguntei se tinha algo que ela queria me falar, mas não consegui arrancar nada dela. Inclusive, pelas tantas, ela até se irritou comigo. Não gostou da conversa. Me deixou ali sozinho na sala e foi direto pro quarto. E depois também ligou para dona Rita e deu uma bronca na minha sogra. Dali da sala, eu escutei a sua voz alterada lá no quarto. Ela querendo saber por que a mãe tinha feito aquilo. De qualquer maneira, foi inevitável ligar o meu sinal de alerta. Alguma coisa estava acontecendo. Eu não sabia ainda o que era, mas que estava acontecendo, estava. O pior é que nem tive mais como entrar no assunto com ela. Porque, repito, ela se irritou. Até tentei retomar a conversa, mas foi o que bastou para ela já se exaltar. O fato é que fiquei muito preocupado, sabe, pensando um monte de bobagem. Será, meu Deus, que ela estava pensando em se separar de mim? Por isso foi inventar aquelas coisas lá para a mãe dela? Para depois, sei lá, jogar a culpa em cima de mim? Para eu ser o responsável por uma eventual separação? Meu Deus, eu amava minha mulher. Não tinha intenção nenhuma de separação. Pelo contrário. Fazia tão pouco tempo que a gente estava casado. 1 ano e 4 meses só. Mas contando com o tempo de namoro e noivado, já estávamos juntos há 3 anos e meio. Por uma escolha dela, ainda não tínhamos filhos. Ela queria esperar mais um pouco para engravidar. E eu, naturalmente, respeitei a sua decisão. Depois desse episódio, foi inevitável começar a me sentir inseguro. Desconfiado, né? Que alguma coisa tivesse acontecendo. Para ser sincero, até aquele momento, eu não tinha notado nada de muito diferente no jeito da Kelly. Porque ela estava agindo normal. De todo modo, sabe Deus como que ficou a minha cabeça. Tudo isso me deixou tão encafifado que eu acabei fazendo uma coisa que não era muito do meu feitio. Comecei a vigiá-la, a prestar atenção nas suas conversas pelo telefone. Sempre que ela estava trocando mensagem com alguém, eu dava um jeito de ficar ali em cima. Olha, eu me sentia até mal, porque nunca fui acostumado a fazer isso. A última coisa que eu queria era desconfiar da minha esposa. Até porque isso acabava se tornando mais um motivo para a gente discutir. Um dia, por exemplo, ela trocando mensagens com alguém e eu ali do lado, perturbando. Com quem você está falando, Kelly? Deixa eu ver. Imagine a cara que ela fez, né? Que é isso, Gil? Sabe, vai agora me vigiar? Que é? Tá achando que eu tô falando com outro cara? Me deixa. A gente não brigava, porque, sabe, eu baixava a bola. Mas desde que a mãe dela tinha vindo conversar comigo e me encheu a cabeça, as coisas começaram a mudar. Até que um sábado, eu apareci de surpresa no trabalho dela, na hora do almoço.
só para ver o que ela estava fazendo. Na verdade, pensei em fazer uma surpresa, chamá-la para almoçar comigo, mas ela não gostou. Tanto que a gente acabou discutindo. Aliás, não fiz isso só uma vez. Volta e meia eu comecei a aparecer de surpresa na saída do seu serviço. Ela não gostava. Dizia que eu estava vigiando. E não era mentira, né? Na verdade, eu estava vigiando mesmo. Só que eu falava que não tinha nada a ver. E numa dessas vezes, dei de cara com uma situação inesperada. Em vez de sair pela saída normal, ela acabou saindo pela saída do estacionamento, de carona com um colega de trabalho. Imagine como que eu me senti. Principalmente porque quem estava ao volante era um homem. Olha, podia até não ter nada a ver. Ser só uma carona, inocente, mas na hora eu me revoltei. Quando a vi dentro daquele carro, eu quase me joguei na frente, quando passaram por mim. E quando ele parou, já fui abrindo a porta. Posso saber o que você está fazendo nesse carro, Ken? Ela naturalmente se assustou, né? Disse que só estava pegando uma carona até o centro e que não estava fazendo nada de errado. Só que o meu sangue subiu. E eu acabei dizendo coisas que talvez não devesse ter dito, mas não só para ela, mas para o sujeito também que estava ali, no volante. O colega, o amiguinho. Ele também ficou pálido e não deu um pio. Olha, eu praticamente arranquei minha mulher de dentro daquele carro e arrastei até o meu, que estava estacionado ali do lado. Fomos o trajeto todo em silêncio até em casa. Somente quando chegamos é que ela falou aquilo. Você não tinha o direito de fazer isso comigo, Gil. Você me fez passar a maior vergonha da minha vida. Não falei nada. Até porque, se fosse dizer o que eu estava pensando, a situação ia piorar. Eu já tinha perguntado a ela se aquilo era costume, pegar carona com aquele cara. Mas perguntei de novo, só que em vez de responder, ela me encarou. Nada a ver, Gil. Sabe, essa tua cabeça não está funcionando normal, viu? Para evitar discussão maior, fiquei ali no meu canto, mas só eu sei o quanto me torturei. A grande verdade é que aos poucos eu senti que o nosso relacionamento estava desandando de vez. E só podia desandar mesmo. Não havia mais diálogo. Eu não conversava mais. E se não havia conversa, imagina o resto. O pior é que ela começou a ir dormir na casa da mãe, nos finais de semana. A gente discutia e ela ia para lá. E se eu falasse alguma coisa, ela ameaçava fazer a trouxa e ir embora direto. Olha, é uma situação complicada quando a gente gosta da pessoa. Eu sempre ficava na cola dela. E um dia, numa dessas vezes que a gente brigou e ela foi dormir na casa da mãe, eu descobri que ela tinha saído à noite. E aí tivemos a nossa briga definitiva. A verdade é que estava mais do que na cara que aquilo acabaria acontecendo. As coisas começaram a tomar um rumo sem volta. E o fato é que depois dessa nossa última briga, ela acabou me deixando. Foi a briga definitiva, a última, a derradeira. No começo, ficou ali mesmo, na casa da dona Ruth. Mas depois eu soube que do jeito que a sua mãe tinha me falado naquele dia, ela e uma amiga do seu trabalho tinham alugado um pequeno apartamento e tinham ido morar juntas. Repito, a mãe dela já tinha me adiantado aquilo.
O detalhe é que ela ainda apareceu ali em casa para pegar alguns móveis. Nesse dia, eu ainda fiz uma tentativa de reconciliação. Mesmo a sua amiga estando ali junto. Mas sabe, ficou uma situação tão chata. Eu, inclusive, me senti tão humilhado. E foi assim que acabou o nosso casamento. Depois, eu fui até conversar lá com a dona Rita, ver se ela podia fazer alguma coisa para me ajudar, mas foi perda de tempo, porque convenhamos, né? No que ela poderia me ajudar? Em nada. E ela ainda falou: olha, eu não queria que isso acontecesse, viu, Gil? Por isso é que fui falar com você aquele dia. Agora, não tem mais nada, né, a providenciar, porque pelo jeito é definitivo na cabeça dela. Não sei. Podia ser impressão minha, mas me pareceu que ela sabia de mais alguma coisa. Só que não estava querendo falar. Quem sabe até já soubesse naquele dia, quando foi conversar comigo. Só que ela negou. Conclusão: tive de aprender a viver sozinho naquela casa. A tentar superar. Até porque não tinha outro remédio. Só que por conta daquela minha cisma, consumido por aquela paranoia, continuei vigiando os passos daquele. E pro meu desespero, várias vezes havia ao lado daquele cara, o colega, o amiguinho, com quem eu a tinha flagrado pegando carona naquele dia. Numa dessas vezes, inclusive, eu a confrontei. Só que ela retrucou. Escuta, Gil, a gente já não tem mais nada um com o outro. Sabe, eu vou almoçar com quem eu bem entender. Pego carona com quem eu quiser. Vai viver tua vida. Me deixa em paz. Quando que eu podia imaginar que ela fosse me tratar desse modo? Nunca. Ainda menos fazendo tão pouco tempo que tínhamos nos casado. Aliás, ela me procurou algumas vezes, mas só para tratar da separação. Só que magoado, com raiva, falei que não ia assinar papel nenhum. Até que de tanto vigiar, acabei descobrindo que ela e aquele sujeito estavam mesmo tendo um caso. Cheguei a pegar os dois juntos se beijando dentro do carro. Olha, nesse dia em questão eu quis morrer. Só que o que eu podia fazer, meu Deus? Como que se pode obrigar uma pessoa a gostar de você? Não tem como. E ficou ainda pior quando eu descobri que o bendito também era casado, tinha esposa e 2 filhos. Eu fiquei na cola dele também. E acabei descobrindo tudo, inclusive onde ele morava. Minha intenção era ter uma conversa séria com o palhaço. Pedi não. Exigi que ele se afastasse da Kelly. Quem sabe até ameaçasse contar tudo para a mulher dele. Meu Deus, ele tinha sido o responsável pela ruína do meu casamento. Só que em vez de fazer isso, ter uma conversa séria com ele, sem raciocinar direito, acabei indo direto e conversando com a sua esposa. Contei tudo para ela. Tudo. Sabe quando você está recalcado, com aquela mágoa, despeitado? Olha, depois fiquei até com pena dela. Deve ter sido um choque, né? Como também tinha sido para mim. A mulher ficou me olhando assim, com uma cara de espanto. E só perguntou se eu tinha certeza. Eu contei a história toda, do começo até o fim. Que os dois trabalhavam na mesma empresa, costumavam almoçar juntos todos os dias, também saíam juntos de carro no final do expediente. E que se ela fosse atrás, acabaria pegando os dois juntos.
do jeito que tinha acontecido comigo. Olha, a mulher chegou a chorar na minha frente. Falou que ia tomar providência. Se aquilo fosse mesmo verdade, não iria deixar barato. Claro que eu só fiquei sabendo disso bem depois. Mas no sábado, diz que ela apareceu ali na empresa, onde o marido dela e a Kelly trabalhavam, e pegou os dois no pulo. Ela ainda teve sangue frio para esperar até o final de semana para dar o flagra. A história que eu soube foi que ela armou o maior escândalo. Partiu com tudo para cima dos dois. O pessoal da empresa, sabe, 90% assistiu a cena. Inclusive o dono da firma. Só que, sinceramente, eu não imaginei que isso pudesse ter aquele desfecho. Mas a Kelly acabou sendo demitida. Foi lá chamada na sala do chefe e mandada embora por justa causa. Não só ela, mas o vadio do amantezinho dela também. Eu nunca desejei isso para ela, juro que não. Mas quer saber? Foi bem feito. Se dissesse que me arrependo, estarei mentindo. Aliás, foi bem feito para os dois. Mereceram, né? Depois, naturalmente, ela acabou descobrindo que tinha sido eu a entregar o caso dos dois para a mulher dele. E quis tirar satisfação comigo. Tanto que me ligou, toda nervosinha. Você não tinha o direito de fazer isso comigo, viu, Gil? Você é um despeitado, sabia? Na cabeça dela, eu não tinha o direito de fazer nada. Mas ela tinha o direito de me trair, de me enganar e me abandonar por aquele outro do jeito que fez. Eu só contei para a mulher do cara. Só isso que eu fiz. O resto, ela foi que providenciou. De modo que a Kelly não podia me responsabilizar por nada. Nem de ter sido demitida. Se meteu com um cara casado. O que eu tenho com isso? No fim, depois que perdeu o emprego, ela acabou voltando lá para a casa da mãe dela. E até onde eu sei, depois do que aconteceu, o cara se afastou. A mulher dele, sei lá, deve tê-lo perdoado. E para não correr mais nenhum risco, ele resolveu se afastar da minha ex-mulher. Quer saber o que eu acho? Foi bom para ela ver pelo que ela tinha me trocado. Um cara que com certeza só estava se divertindo. Não queria nada sério com ela. Tanto que na primeira turbulência pulou fora. Olha, eu nunca vou entender como que uma pessoa faz uma troca dessas. Mesmo que ela tivesse apaixonada, do jeito que falou que estava, devia ter pensado 1000 vezes, né? Até tomar uma decisão assim, atirar tudo pro alto, um casamento recente ainda, para ir atrás daquele lambisgoia. Casado e pai de filho. Só podia acabar do jeito que acabou mesmo, né? Quer saber, não tenho nenhum sentimento de culpa. Nenhum. O que eu fiz? Mostrei pra mulher dele, sabe, que o cara era um safado. Do jeito que ela tinha sido safada comigo. Foi só isso. Juro que eu nunca quis me vingar. Mas quer saber? Ela mereceu. Bem dizem que a vida cobra. Uma hora, a conta chega. Sabe o que aconteceu? A vida cobrou. A conta dela chegou. Só isso. A conta dela chegou.